Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Rafael Ritter, canal Drone Modelismo, e eu tô aqui nesse vídeo de hoje para falar sobre dois assuntos com vocês. O primeiro e mais rapidinho é dizer para vocês que eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês no último vídeo que eu postei, que era nada mais nada menos que o review do novo DJI Mini 2, e foi uma experiência muito interessante porque foi a primeira vez, eu acho, desde que existe drone no Brasil, que canais de drones brasileiros publicaram seus vídeos de review no dia do lançamento mundial do produto. Eu tenho certeza que foi uma experiência tão legal para vocês por se sentirem prestigiados quanto foi para nós pela oportunidade de fazer esse conteúdo para vocês. Então, com relação a esse assunto era isso, como eu falei, era rapidinho. Agora, o segundo assunto que eu acho que vai tomar o maior tempo desse vídeo é que, como vocês sabem, eu costumo acompanhar bastante o que é dito aí nos grupos, né, principalmente grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, a respeito do que tá rolando aí no segmento de drones, e um comentário que me chamou bastante atenção, que eu vi várias pessoas fazendo, né, depois do lançamento aí do Mini 2, é que teoricamente valeria mais a pena, ao invés de optar por comprar um Mini 2 novinho, comprar um Mavic Pro usado. E essa comparação aí, apesar de meio louca, ela surgiu em função do preço dos produtos que, né, é mais ou menos ali parecido. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque, assim, pessoal, às vezes as pessoas elas falam determinadas coisas nas redes sociais sem se dar conta que não é necessário tu ter um grande canal no YouTube, um grande perfil no Instagram, uma grande página no Facebook para influenciar as outras pessoas, e emitem ali determinadas opiniões com uma convicção bastante convincente. Elas acabam sim influenciando as pessoas, principalmente pessoas com menos conhecimento, a tomarem as suas decisões. E claro, né, todo mundo tem direito a uma opinião, inclusive eu, e na minha opinião, não faz sentido tu comprar um Mavic Pro se existe hoje no mercado um drone como o Mini 2 que custa a mesma coisa. E para mostrar isso para vocês, eu resolvi então fazer aqui uma lista com 13 itens para tentar embasar a minha opinião e também permitir que vocês deem o peso que vocês quiserem para cada uma delas e decidam qual o melhor drone para vocês. Pessoal, queria começar dizendo que eu não sou de forma nenhuma dono da verdade. Eu trago aqui informações e às vezes eu trago opiniões para serem debatidas. Inclusive eu já estou autorizando aqui quem quiser pegar trechos desse vídeo aqui para colocar nos seus canais, seja concordando ou seja discordando, já está autorizado, mete bronca. Só não vai postar o vídeo na íntegra, né? Porque daí também não está acrescentando nada. A ideia é gerar discussão, que é uma coisa que eu acho que não existe nos canais de drone. Se for olhar, por exemplo, em canais de game, sempre tem grandes discussões. Um canal A diz uma coisa, o canal B refuta, e nesse sentido eu acho que toda a comunidade ganha. Mas chega de papo e vamos lá pro nosso vídeo. Bom, pessoal, e para apresentar essa lista para vocês aqui, eu não utilizei nenhum critério de prioridade, tá? Eu não coloquei itens mais importantes antes e menos importantes depois, nem nada. Então, para começar, eu tinha que começar por algum lugar e eu resolvi começar pelo item tranquilidade ao voar. É óbvio, né, Rafael? Tá puxando a brasinha pro Mini 2. Não é isso, pessoal. Eu poderia começar por qualquer item, mas o fato é que não tem como comparar a tranquilidade de voar do Mini 2 ou então do Mavic Mini original com qualquer outro modelo da linha DJI. Eu mesmo, quando recebi o Mini 1, eu fiquei impressionado porque as pessoas simplesmente elas não davam bola pro fato de ter um drone voando ali perto, que é muito diferente da experiência que eu tinha com o Mavic Pro, com o Mavic 2. O Air 2 ele já é um meio termo, né? Eu já me senti mais confortável para voar com ele, sem chamar muita atenção, mas o fato é que nesse ponto aí não tem como falar nada. Tanto o Mavic Mini quanto o Mini 2 eles ganham de lavada. E para não dizer que eu tô puxando a brasa pro Mini 2, vamos então agora para um item que, na minha opinião, o Mavic Pro vence: transmissão de vídeo do drone pro piloto. Apesar de ambos os drones terem uma qualidade muito boa nesse sentido, o fato é que a transmissão ou downlink, né, do vídeo lá do drone pro piloto em tempo real, no caso do Mini 2, ele acontece a 720p a 30 frames por segundo, enquanto que no Mavic Pro original, essa transmissão ela podia chegar até 1080p a 30 frames por segundo, ou então 720p a 60 frames por segundo com o uso do DJI Goggles. Além disso, o delay, que no caso do Mini 2 é de 200 milissegundos, claro que isso é um valor aproximado, no caso do Mavic Pro era de 170 milissegundos. Então assim, a gente está falando de 30 milissegundos, o que para a maioria das pessoas não vai representar uma grande diferença, mas como eu falei, é uma análise objetiva, então vocês concluam se essa diferença é ou não é importante para vocês. Outro aspecto muito importante, mas que as pessoas costumam deixar de lado na hora de escolher qual drone comprar, é o preço da bateria.
Ok, tu vai comprar um Mavic Pro usado, provavelmente as baterias também já são usadas e podem ter vários ciclos. Como não tem mais bateria do Mavic Pro para vender no site da DJI, eu me basei pelos preços do Mercado Livre aqui no Brasil. E nesse caso, uma bateria para o Mavic Pro tá saindo cerca de R$ 1.300, enquanto que uma bateria do Mavic Mini tá saindo por cerca de R$ 500. Então quer dizer que praticamente com o preço de uma bateria do Mavic Pro, tu compra 3 do Mavic Mini. Claro que no caso do Mini 2, a bateria ela mudou um pouquinho o preço, né? No site da DJI, a do Mini tá por $45, enquanto a do Mini 2 tá por $55. Então vamos considerar que no Mercado Livre a do Mini 2 vai estar por um pouco mais do que a do Mini original, mas ainda assim é mais de 2 vezes o preço da bateria do Mavic Pro. Essa lógica aí a gente pode inclusive transpor para várias outras situações, né? Por exemplo, se tu quiser comprar um acessório, então se tiver que fazer uma manutenção, provavelmente trocar o motor do Mini 2 deve ser bem mais barato do que comprar o motor do Mavic Pro. Mas vamos deixar só pelo preço da bateria, que eu acho que vocês já entenderam. Então nesse caso, vitória do Mini 2. Outro ponto, e talvez um dos mais importantes desse comparativo aqui, diz respeito à câmera dos drones. E nesse caso, ambas utilizam um sensor do mesmo tamanho, né, de 1 por 2.3 polegadas, e ambos são capazes de gravar até 4K ou 2.7K a 30 frames por segundo. Mas enquanto o Mavic Mini só consegue fazer 1080p a 60 frames por segundo, o Mavic Pro consegue ir até 96 frames por segundo e ele também consegue gravar em 720p a até 120 frames por segundo. E isso aí pode ser uma coisa importante para alguns, mas existe um outro aspecto que é melhor daí no caso do Mini 2, é que ele grava a 100 megabits por segundo, enquanto que o Mavic Pro ele grava só a 60 megabits por segundo. Então vocês vejam que isso aí acaba se tornando uma coisa meio subjetiva, porque quem tem necessidade de gravar numa câmera lenta a 120 frames por segundo mesmo que em 720p, talvez acabe tendo que optar pelo Mavic Pro, apesar de não ter a mesma definição proporcionada pelos 100 megabits do Mini 2. Já quem não precisa dos 120 frames por segundo do Mavic Pro vai ficar muito satisfeito com o Mini 2, já que não tem como um vídeo 4K gravado a 60 megabits por segundo concorrer com um vídeo 4K gravado a 100 megabits por segundo. Mas são vocês que decidem isso aí, nesse caso então eu acho que dá um empate. Outro aspecto dos dois drones que a gente poderia comparar seria o suporte a cartão SD. No caso do Mavic Pro, ele suporta cartões SD de até 128 GB, enquanto que no caso do Mini 2 ele suporta cartões de até 256 GB. É uma vantagem, então nesse caso aqui eu não vejo outra alternativa senão dar vitória para o Mini 2. Outro item que talvez não seja uma unanimidade, né, que varia de pessoa para pessoa, diz respeito à portabilidade. Com certeza, para algumas pessoas o tamanho não importa, né? Ele não vai se incomodar de carregar um drone um pouco maior se fizer 4K 60 frames por segundo. Mas com certeza para muitas pessoas o espaço que vai ocupar na bagagem, ou então o peso, se for levar ele a tiracolo, faz bastante diferença. E nesse caso aí é inegável que no ponto portabilidade o Mini 2 ele ganha também de lavada do Mavic Pro. A gente está falando de um drone de 249 gramas, na verdade menos do que isso, né, cerca de 230 e poucos gramas, versus um drone de 734 gramas. Então apesar de 734 gramas não ser nada demais também, né, ainda mais se comparar com um Phantom que pesava 1,380 kg, então eu diria que isso aqui não chega a ser um motivo fundamental para optar por um ou outro, mas, objetivamente falando, vitória do Mini 2. E vocês vejam, pessoal, que a maioria dos itens que a gente está falando aqui, né, apesar de ser melhor ou pior em um ou outro drone, não chega a ser um argumento tão importante, né? No final das contas, é o pacote disso aqui que vai fazer vocês decidirem por um ou outro. Vejam, por exemplo, aqui um outro aspecto que é a velocidade máxima do drone. Quem de vocês optaria por um ou outro com base na velocidade máxima de um ou de outro, que nesse caso aqui é de apenas 8 km por hora? Talvez algumas pessoas sim, mas para a grande maioria, o fato do Mavic Pro voar no máximo a 65 km por hora e o Mini 2 voar 57,6 milhas por hora não chega a ser uma grande diferença. Claro que quem trabalha com velocidade, isso aí pode sim ser um fator fundamental, mas para a grande maioria eu acho que não é o caso. E eu não sei se vocês concordam, por favor, se vocês discordam ou querem acrescentar alguma coisa, por favor, façam bom uso aqui da área de comentários. Outro item que geralmente também pega bastante, que chama bastante atenção toda vez que um novo drone é lançado, é o tempo de voo. Isso porque a gente sabe, né, que muitas vezes a empresa, apesar de divulgar um valor, na prática a gente nunca consegue atingir aquele valor. Isso porque os testes da empresa são feitos em condições ideais. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal testando o tempo de voo do Mavic Air 2 exatamente segundo os padrões que a DJI informa no site dela. Vocês podem inclusive clicar aqui ou aqui, eu não sei que lado que tá aparecendo, mas nesse vídeo aí eu mostro para vocês como sim é possível chegar lá no
menos 34 minutos, se eu não me engano. Claro que para isso fazendo um voo praticamente inútil, né? Mas é o tempo máximo de voo e ele faz o que a DJI promete. Mas voltando aqui pro nosso vídeo, a gente tem então um tempo de voo de até 27 minutos no caso do Mavic Pro contra 31 minutos do Mini 2. E uma coisa interessante é que na época do Mavic Pro, se vocês olharem lá no site da DJI, vocês vão ver que a DJI, além de colocar ali o valor de tempo máximo de voo, que era 27 minutos, né, no caso do Mavic Pro, ela também colocava o tempo de voo num voo típico, num voo normal, que é de 21 minutos. Ainda assim, a gente sabe que no caso do Mavic Mini, e muito provavelmente no caso do Mini 2, esse tempo de voo vai ser maior, então, novamente aí, vitória pro Mini 2. Com relação ao alcance também, né, eu acho que vocês já imaginaram que isso aí estaria aqui nesse comparativo, porque foi uma das grandes mudanças do Mini 2 em relação ao Mavic Mini. Então, nesse caso aqui, se a gente estivesse comparando o Mavic Pro ao Mavic Mini original, com certeza seria a vitória do Mavic Pro, porque ele utiliza Lightbridge ao invés do Enhanced Wi-Fi e consegue ir até 7 km de distância. Mas como a DJI resolveu atualizar o Mini 2 e colocar nele o OcuSync 2.0, então agora a gente tem uma virada de jogo, né? Já que enquanto o Mavic Pro vai até 7 km, o Mini 2 tem potencial para ir até 10 km. E quando eu falo potencial é porque, como vocês sabem, esse valor aí pode mudar de acordo com as condições onde está sendo realizado o voo. Então não adianta nada vocês verem um vídeo lá de um gringo voando 5 km com o Mini 2 e depois ver um outro cara voando 8 km com o Mavic Pro do outro lado do mundo. Não tem nenhum tipo de relação, isso aí é uma coisa totalmente inconclusiva. Então, novamente, nesse caso aqui eu não diria nem vitória do Mini 2, eu diria vitória do OcuSync 2.0 em relação ao Lightbridge. Outro item agora, pessoal, que até o Mavic Mini original a gente teria uma vitória do Mavic Pro, é a resistência a vento, já que inclusive esse aí era um dos principais motivos de reclamação ou de insatisfação de quem voava com o Mavic Mini original. Só que, como vocês já sabem, ou pelo menos quem viu meu vídeo anterior já sabe, houve uma grande atualização também no Mini 2 em relação ao Mini original, que permitiu que ele se tornasse um drone capaz de suportar ventos de classe 5. Isso aí significa ventos de até 37,5 km por hora, enquanto, segundo a DJI, o Mavic Pro não deveria voar com ventos acima de 36 km por hora. E novamente, né, pessoal, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver vários usuários voando com o Mavic Pro dentro de tornado, dentro de tufão, mas isso tá fora das especificações do que a DJI sugere, ou seja, se vocês voarem fora das especificações e der algum problema, vocês não têm direito à garantia. Então, como o Mini 2 agora ele consegue suportar ventos de até 37,5 km por hora, então, novamente, né, pelo menos para quem estiver disposto a voar dentro daquilo que a garantia permite, vitória do Mini 2. Mas então, indo agora então para os últimos dois itens aqui desse nosso comparativo, né? E um deles que não poderia faltar, e eu vou falar e vocês já vão saber quem é o vencedor, são os sensores anti-obstáculo. Como vocês sabem, nenhum dos dois drones da série Mini tem sensores frontais, enquanto que o Mavic Pro ele tem lá os sensorzinhos anti-obstáculo na frente do drone. E apesar dele estar equipado com a primeira geração desses sensores, né, que nem de longe era tão confiável quanto as que equipam a linha Mavic 2 ou então a linha Mavic Air 2, eles já estavam lá. Eles podiam ser meio míope, mas eu tenho certeza que eles salvaram muita gente aí de uma perda total. Então, nesse caso aí, vamos dar a vitória pro Mavic Pro e já partir pro nosso último item, que são os Quick Shots. No caso do Mavic Pro, a gente tem três tipos de Quick Shot, né, que é o drone, o Rocket e o Helix. Enquanto no Mavic Mini, além do drone, do Rocket e do Helix, a gente tem também o Circle e o Boomerang. Então pode parecer que nessa onda aí dos voos automatizados, o Mavic Mini esteja levando uma melhor. Mas o fato é que o Mavic Pro ele tem uma coisa que o Mini não tem e que muita gente dá um valor impressionante, que é o Active Track. Para quem não sabe, o Active Track é aquele modo no qual o drone ele fica te seguindo, mas eu não tô falando do Follow Me, que era aquele modo antigo, né, que os drones utilizavam o GPS para te seguir, não. No caso do drone, ele também utiliza ali o GPS de certa forma, mas no caso do Active Track, ele se baseia na câmera, né? Tu te marca na tela do celular e o drone sai te seguindo. Então, nesse caso aqui, para quem valoriza mais os Quick Shots, tem vitória do Mini 2, e para quem valoriza mais o Active Track, então vitória do Mavic Pro. Minha opinião pessoal, só para constar, o Active Track é uma excelente ferramenta de marketing, assim como a filmagem em 4K, mas o fato é que poucas pessoas, depois que utilizam a primeira vez, continuam utilizando, já que no caso do 4K, né, é um formato pesado, difícil de manipular e nem todo mundo tem uma máquina potente o suficiente para editar vídeos, e eu posso falar isso para vocês porque o último vídeo eu editei todo em 4K e saiu fumaça do meu computador, enquanto que o Active Track ele é um modo de voo que tu também não vai utilizar muito frequentemente, porque é um modo de voo muito específico e o Mavic Pro não tem sensores laterais, de modo que a possibilidade de dar algum tipo de problema ela é bem grande. Então, se eu não tô louco e salvo algum possível engano meu aqui, a gente chegou
chegou aí num placar de 9:5 pro Mavic Mini, de modo que a gente consegue perceber que o tamanho do drone muitas vezes pode ser sim uma fonte de preconceito. A pessoa ignora toda a tecnologia que tem ali dentro porque um drone é menor, o outro é maior, um se chama Mini e o outro se chama Pro, e isso pode levar algumas pessoas a pensarem que a tecnologia embarcada tem relação com o tamanho. E pessoal, com esse vídeo aqui eu de maneira nenhuma quero dizer que o Mavic Pro ele é um drone ruim. O Mavic Pro ele nunca é, e eu acho que vai demorar muito para que ele seja considerado um drone ruim, principalmente frente à concorrência. Ele continua mesmo depois de todos esses anos sendo um drone muito bom, mas o fato é que a tecnologia evolui a passos largos. E para todas as pessoas que porventura poderiam chegar em mim perguntando qual drone comprar, se opta pelo Mini 2 ou então se opta por um Mavic Pro usado, esse vídeo aqui é a minha resposta. E para finalizar esse vídeo, vejam que eu não falei aqui nesse vídeo sobre a possibilidade ou não do Mini 2 ser um drone sub-250. Isso porque, conforme eu tinha comentado no meu vídeo anterior, existia a possibilidade do Mini 2 ser de fato um drone sub-250, inclusive aqui no Brasil, já que os protetores de hélice não estavam mais vindo na caixinha lá do Flymore Combo. Mas hoje eu percebi que na loja online da DJI existe lá os protetores de hélice para vender, então novamente o Mini 2 pode acabar sendo enquadrado como um drone acima de 250, então nesse aspecto aí, os dois aí estão em pé de igualdade, né? Não é nenhuma questão a ser levada em conta aqui nesse comparativo. Tá, beleza, pessoal? Era isso aí então. Se vocês discordam de mim, por favor, coloquem aqui nos comentários. Quem quiser fazer vídeos em seus canais aí, comentando a respeito do que eu tenho falado aqui, daqui a pouco eu tô falando uma grande bobagem, não vou dar strike, não vou ficar bravo com ninguém. A ideia é realmente trazer aqui assuntos para serem debatidos pela comunidade. Tá, beleza, pessoal? Era isso aí então. Se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!